Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Resch, você está no canal do InfoHel. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa nova administração dos Estados Unidos. A posse do presidente Joe Biden, né, o 46º presidente dos Estados Unidos, foi marcada por uma série de simbolismos, muitas mensagens enviadas para o mundo todo. Os Estados Unidos são, entre outras coisas, né, conhecidos pela capacidade de transformar qualquer cerimônia formal num grande espetáculo, num grande evento, né? E Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos com uma mensagem absolutamente oposta àquela que 4 anos antes foi adotada pelo então, agora, né, ex-presidente Donald Trump. Nós tivemos a divulgação da carta de 3 páginas que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enviou ao novo presidente dos Estados Unidos. A gente tem acompanhado desde o início da campanha americana análises, discussões, debates em torno de um possível isolamento do Brasil caso Trump perdesse a eleição, como acabou se confirmando. Eu, desde o início, em todas as minhas análises, em todo o trabalho que eu tenho feito, eu sempre rejeitei essa ideia. E não por conta de uma possível animosidade entre dois presidentes, no caso Biden e Bolsonaro, mas por um fato bastante objetivo e bastante concreto. O Brasil é grande e forte demais para simplesmente ser ignorado pelos Estados Unidos, sobretudo numa região em que os interesses dos Estados Unidos são muito grandes, numa região em que há uma forte desigualdade social, a presença da criminalidade organizada é muito grande. Nós, para que você tenha uma ideia, né? O Brasil faz fronteira com 10 países. Desses 10 países, nós temos 4 grandes produtores de drogas, né? Bolívia, Peru e Colômbia se destacam principalmente pela produção de cocaína, mas temos o Paraguai também, que é um dos grandes produtores de maconha do mundo. Portanto, para os Estados Unidos, ignorar o Brasil simplesmente não é uma opção. Obviamente que a forma de se relacionar com o Brasil, por conta do alinhamento que havia entre Bolsonaro e Trump, vai mudar. Muda e vai depender muito também de como que o Brasil conduz essa relação. Tenho a expectativa de que a carta enviada pelo presidente Bolsonaro produza um resultado objetivo, né? Seja recebida pela equipe do novo presidente americano como um sinal de abertura, de disposição para o diálogo. Para o Brasil também não há opção simplesmente de abrir mão de uma relação com os Estados Unidos, né? Por outro lado, aqueles que pregam, né, o isolamento do Brasil pelos Estados Unidos também esquecem que os Estados Unidos jamais vão querer jogar o Brasil no colo, por exemplo, da China. Nos últimos anos, o que a gente viu foi uma política externa americana que rompeu com uma série de preceitos, e esses preceitos acabaram fortalecendo a presença chinesa justamente naquilo que ficou conhecido historicamente como o quintal dos Estados Unidos, né? A América Latina, a América do Sul. Portanto, a minha percepção é de que o presidente Joe Biden, pela experiência política que tem, pela sua experiência de tantos anos como senador, foi vice-presidente da República dos Estados Unidos, é um homem muito inteligente, moderado e que privilegia muito a discrição, né? Ao contrário do seu antecessor, que privilegiava a mídia, a espetacularização das declarações, etc. Portanto, esse perfil do presidente Biden possivelmente é capaz de produzir resultados concretos, resultados objetivos, num curto espaço de tempo. Vai depender exatamente da boa-fé e do interesse, né, da vontade política também do governo brasileiro, especialmente do presidente Jair Bolsonaro. Como eu já disse anteriormente em alguns textos, né, é legítimo que qualquer pessoa nutra simpatias por outras pessoas. Não há absolutamente nada de irregular ou de ilegal e sequer imoral nisso. Mas o presidente Jair Bolsonaro precisa entender que as suas simpatias pessoais por Donald Trump nunca podem ser maiores do que os interesses do Brasil nessa relação, né? Os Estados Unidos perderam a condição
de principal sócio comercial do Brasil, perderam justamente para a China, mas continuam sendo um dos atores mais importantes, não só para a economia, como para a geopolítica do Brasil também. Portanto, é fundamental essa relação. E eu sou bastante otimista em acreditar que a eleição nos Estados Unidos, resolvida, né, com a posse do presidente inclusive, vai levar a que Brasil e Estados Unidos continuem dialogando, continuem conversando. Obviamente, as diferenças agora são maiores, né? Mas é preciso também ter em conta que, apesar do alinhamento com o Trump, o Brasil ganhou muito pouco com isso. Do ponto de vista objetivo, concreto, o Brasil ganhou muito pouco, né? O Trump manteve, e a gente tem que reconhecer isso, manteve a coerência do seu discurso inaugural, América em primeiro lugar. Então tudo que ele fez, mesmo na relação com o Brasil, foi olhando primeiro para o interesse dos Estados Unidos, pelo menos aquilo que ele entendia serem os interesses imediatos dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos não erram nesse sentido, como não erra a China, por exemplo, quando olha para os seus interesses. Talvez quem esteja errando, e errando bastante, é o Brasil mesmo, que abandonou, né, essa questão de olhar primeiro para os seus interesses, para os seus objetivos, nas suas relações internacionais. E depois, então, a partir desses interesses nacionais, formar as alianças, né, partir para as relações ou multilaterais ou bilaterais. Então é preciso olhar com bastante atenção e com bastante cautela a evolução desses fatos. Eu acredito que a transição nos Estados Unidos ainda não está consolidada, é uma transição que ainda vai tomar algum tempo, né? Nós estamos hoje apenas no primeiro dia pós a tomada de poder pelo presidente Joe Biden. Portanto, há muita coisa ainda para acontecer. E eu arriscaria dizer também o seguinte, infelizmente, né? Mas o Brasil hoje não está na prioridade dos Estados Unidos. Se a gente for falar de América do Sul, seguramente a prioridade hoje é Venezuela, né? Por tudo que comporta essa situação, né, de crise econômica, de crise migratória, de crise política, o esgarçamento completo, né, de qualquer possibilidade de diálogo com os Estados Unidos, as sanções que foram impostas pelos Estados Unidos. O novo governo americano já anunciou, né, inclusive antes da posse do Biden, o Antony Blinken, que é o novo chefe do Departamento de Estado, já havia confirmado que os Estados Unidos continuarão reconhecendo o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, não reconhece, a exemplo do Brasil e mais uma penca de países, as eleições legislativas naquele país, realizadas agora no dia 6 de dezembro, né? que fez com que a ditadura venezuelana tomasse a única instituição que ainda não tinha sob seu controle, que era exatamente o Congresso da Venezuela. Portanto, o Brasil não está nesse radar imediato dos Estados Unidos. Por isso, talvez, a importância dessa carta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, a importância do trabalho inicial que o embaixador do Brasil em Washington tem que fazer, né, nesses contatos, nesses primeiros contatos com o Departamento de Estado, sobretudo com os responsáveis pelas relações com o hemisfério ocidental, né? Mas é preciso ter muita clareza, né? Como eu já falei, talvez nós estejamos errando ao nos aliarmos a determinadas agendas que não guardam relação direta e nem indireta com os interesses do Brasil. Porque os Estados Unidos vão olhar para o Brasil de acordo com seus interesses na região e seus interesses globais. Por isso, a convivência ou a relação entre Joe Biden e Jair Bolsonaro vai estar sempre, do ponto de vista de Washington, né, vai estar sempre condicionada a esses interesses. É preciso esperar um pouco, né, para que a poeira assente, para que a gente comece realmente a perceber qual será o ritmo da política externa do Joe Biden, especialmente para a América Latina. E o Brasil, o que deve fazer, talvez, é repensar, né, a forma como a sua diplomacia, a sua política externa está sendo conduzida. A gente vai tratar disso em mais alguns vídeos que vamos postar por aqui. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por prestigiar esse trabalho e até a próxima.